Pessoal, então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai completar um pouco do que a gente tinha falado sobre cache. O que a gente tinha falado sobre cache mesmo? O que vocês lembram de caches? Hein? Oi? Você precisa disso porque a memória não é ideal. Você quer colocar cache porque a cache é um componente que vai rodar na velocidade do seu processador rápido e vai tentar tirar a ilusão de que a sua memória também é rápida. Certo? Ok? Lembram disso? E aqui a gente vai aproveitar dois princípios de localidade que a gente falou. Quais eram os princípios de localidade que a gente tinha falado? Hein? Espacial e temporal. O que é um princípio de localidade espacial? Isso. Você faz acesso a um dado e é altamente provável que você acesse algum dos vizinhos dele. Um endereço subsequente, por exemplo, se for instruções, um próximo elemento do vetor ou um elemento da mesma estrutura. E temporal. Se você usou uma certa posição de memória, é altamente provável que você volte a utilizá-la. Certo? Então, o cache quer usar essas duas coisas. E a gente tinha falado na aula passada que a gente tem que quebrar a cache em vários pedaços. O conteúdo da cache são vários pedaços. Em especial, certo? Nós temos um pedaço que é o dado, que a gente vai guardar, certo? Nós temos um pedaço que é o bit de válido e temos um pedaço que é o tag. Para que serve o bit de válido? Para indicar que essa linha da cache que a gente escolheu está válida ou não, está coerente. Então, se esse cara aqui tiver o valor 1, significa que eu posso confiar no conteúdo daqui e no conteúdo daqui. Se ele tiver com 0, você não deve olhar aqueles campos. Aquele campo lá tem alguma coisa que você não deve olhar. Por algum motivo. Que motivos são esses? Você nunca colocou nada lá. O sistema operacional tirou esse processo e está colocando dado de outro processo. Será que tem? Certo? Um outro core escreveu naquela memória, naquela mesma posição de memória. Você tem dois cores, essa cache aqui está no core 0. O core 1 foi lá e escreveu naquela posição de memória, o dado do core 0 já não é mais válido, porque você não quer mais aquela informação, você quer informação mais nova. Então, quando você pensa em paralelismo, você tem vários motivos para invalidar. Ok? E, para isso, existe um bit aqui que é chamado bit de válido. A gente vai colocar mais alguns bits, mas por enquanto vamos deixar só esse bit aqui. Além disso, nós temos o nosso campo de dados. Daniel, qual o tamanho típico de um campo de dados? Oi? 32 o quê? Bits? Pequeno, né? A gente tem trabalhado com 4 bytes, certo? 32 bits. A gente pode colocar tamanhos maiores, certo? Então esse cara aqui, ele tem que ser no mínimo o tamanho da palavra do seu processador. Não faz sentido a cache ter um bloco de dados, um conjunto de dados ali, menor do que a palavra do seu processador. Ela vai ter que ser maior ou igual, certo? Então a gente pode pensar nesse cara sendo 4 bytes, por exemplo, para começar, mas a gente pode pensar nele sendo 16 bytes, até 32 bytes você pode encontrar. Ou mesmo 64 bytes em processadores maiores. Certo? E o tamanho intermediário. O único que eu não falei intermediário aqui foi o 8. Então deixa eu escrever o 8 aqui, só para poder ficar completo. Tudo bem? Então você vai ter pedaços ali de memória que são 4 bytes, 8 bytes, 16 bytes, 32 bytes, 64 bytes. Uma característica muito interessante de cache é que ela tem uma interface para falar com a camada de cima, para falar com o processador, onde o processador, lembra quando o Rafael estava naquele canto? Você só pede me dá o que está na posição 50. E ele vai sair e vai trazer para você. Essa é a ideia geral. Então o processador pede isso. Da mesma forma, a cache L1 do primeiro nível faz a mesma coisa para a cache L2 do segundo nível. Ela pede uma posição específica de memória. Ok? A diferença é que agora, se ela tiver 64 bytes, ela vai pedir uma posição específica, mas vão vir 64 bytes para ela. O processador pede uma posição específica para a cache L1 e vem 4 bytes para ela. Ok? Então você mexe na granularidade, mas o efeito é o mesmo. Tudo bem? E aí sobra o tag. O que é o tag? O que é o tag? Oi?
Desculpa. O tag vai nos ajudar a evitar colisão. Então nós temos um endereço, vários endereços mapeiam nessa última linha aqui. A gente vai ter que usar o tag para poder identificar se teve colisão e qual foi o campo que realmente está lá. O tag é um pedaço do endereço, certo? O tag, então, é um pedaço do endereço. Só para a gente olhar um pouquinho aqui, deixa eu pegar um slide em branco. E vamos tentar fazer... Agora eu vou desenhar cada caixinha como sendo um byte, certo? Só para facilitar um pouco a nossa contagem. Então, 4 bytes aqui, certo? E eu vou desenhar outra caixinha aqui embaixo, com mais 4 bytes. Certo? Então a minha cache só tem 2 linhas. Qual o primeiro endereço que vai ser mapeado na primeira linha? Vai ser o endereço 0, na verdade. O primeiro endereço mapeado na primeira linha é o endereço 0. E aí, supondo que a gente esteja andando da esquerda para a direita, então a gente vai ter 0, 1, 2, 3. Qual o primeiro endereço que vai ser mapeado na segunda linha? O endereço 4. E a gente vai colocar 4, então. 4, 5, 6, 7. Não é possível, essa cache aqui não vai permitir, certo? Essa cache não permite, se você quiser acessar o endereço 2, colocar algo como 2, 3, 4, 5. Concordam comigo? Por que ela não permite você fazer isso? Por que isso não é uma configuração válida? Porque o endereço inicial de cada linha, tem uma regra de formação muito clara, certo? Então você não pode colocar esses valores. Se você quiser pegar o endereço 2, o byte da posição 2, ele estará aqui. Para isso você vai ter que pegar o 3, o 1 e o 0. Mas o 2 que você pediu, ele tem um lugar fixo, certo? E mais, se você tentar descer, então, o que a gente está falando é que a gente tem o endereço 0, 4, 8, 12, e por aí vai, até ter o endereço n, n mais 4, n menos 4. Tudo bem? Então nós estamos trabalhando com endereços múltiplos de 4. E qual a propriedade interessante que endereços múltiplos de 4 tem? Oi? Desculpa. Os 2 primeiros bits dele vão ser 0 sempre, certo? Todos esses caras aqui têm bit 0. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Não importa o que seja, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Certo? Então nós sabemos que os 2 últimos bits são 0. Por que eles são 0? Porque o número é múltiplo de 4. Ok? Se ele fosse múltiplo de 8, quantos bits a gente teria no final como 0? Se ele fosse múltiplo de 16, se ele fosse múltiplo de 32, e se ele fosse múltiplo de 64, 6, e assim sucessivamente, tudo bem? Ok? Então, é justamente por isso que os primeiros bits aqui, eles são chamados de byte offset. O que significa isso? É o byte offset. Se eu pegar exatamente esses bits aqui, se eu pegasse esse cara aqui do endereço, certo? E ele tivesse com valor 01, significa que eu quero pegar essa posição. Ok? Então ele é byte offset, ele não me ajuda nada a achar a linha que eu quero, mas uma vez que eu achei a linha, ele me ajuda a achar o byte dentro da linha. Por isso que a gente chama de byte offset. E aí, o byte offset está totalmente relacionado com a capacidade de dados de cada linha da cache. Se a sua linha da cache tiver 64 bytes, você vai ter 6 bits de byte offset. Tudo bem? Às vezes a gente pega uma nomenclatura alternativa chamada 2 bits de byte offset e mais 4 bits de word offset ou de block offset. Que seja, a gente está falando de um certo conjunto de bits que tem que totalizar 6 bits para indicar o offset dos bytes dentro daquele bloco de cache. Certo? Essa é a nossa ideia geral. Então esse é o primeiro pedaço. O segundo pedaço que a gente vai pegar no nosso endereço, ele se relaciona ao número de linhas que nós temos. Quantas linhas nós temos nessa cache? 1024 linhas.
Quantos bits, Amadeus, a gente precisa para poder endereçar 1024 valores? 10 bits, exatamente. Então a gente precisa de 10 bits aqui para endereçar 1024 valores. Isso quer dizer que a gente vai pegar 10 bits do endereço seguinte para endereçar. Então esses 10 aqui vem para cá, certo? A gente pega mais 10 bits. E aí sobram bits, não é verdade? E são só esses bits que a gente precisa guardar na tag. Por que a gente só precisa guardar esses bits só na tag? Porque todos os outros vão ser idênticos. De alguma forma eles estarão idênticos. Os últimos bits são sempre 0, não preciso guardar. Ok? Os últimos bits são sempre zeros, eu não preciso guardar. Os 10 bits do meio, dado uma determinada linha, essa aqui, o número em vermelho, por exemplo, eles serão sempre idênticos, logo eu não preciso guardá-los. Logo, a gente só precisa pegar os bits de tag. Nesse nosso exemplo, 20 bits. Então a gente precisa de 20 bits de tag. Então é assim que a gente forma o endereço da cache. Certo? Então você vai pegar lá, vão bits para um lado, bits para o outro, e assim a gente consegue pegar. Como funciona? Como é que a gente trabalha com esse cara? Limpando aqui, certo? Nós pegamos os bits de índice, escolhemos uma dada linha, ok? Com bit de índice a gente escolhe uma dada linha, e aí a gente vem aqui, pega o bit de tag e compara com o tag daquela linha. Se eles forem iguais, o que significa isso? Significa que era essa linha que estava aqui. Então, se eles forem iguais, a gente vai ter o valor 1. Aí a gente vem e pega o bit de válido e compara com esse 1 aqui. No fundo, faz um E. Então, se for igual, eu vou fazer um E com o bit de válido. Se esse resultado inteiro, se o E der 1, a gente avisa que teve um hit na cache e, simultaneamente, o dado já está nesse campo. Ok? Então essa é a ideia geral. A cache ela é indexada pelo endereço, certo? Um pedaço do endereço, e na hora que você acessa uma linha dessa cache, um bloco dessa cache, o valor vai lá e você compara o tag dela e o bit de válido para poder avisar se teve hit ou não. Se não teve hit, você não vai usar o dado. Mas o dado vai chegar algum dado para você, mas você não usa. Certo? Essa é a ideia geral. Ok? Entendeu tudo de teste? Certeza? Bem? Oi. Desculpa, eu não estou escutando o suficiente. Não. Se você tivesse um processador de 64 bits, ele não transferiria na sua cache diretamente para o tamanho da palavra. Ele poderia aumentar essa palavra para 32 bits. 64, agora se for de 1, poderia ser mais de 64 bits. Vai levar mais tempo? Sim, ela vai levar mais tempo, mas observa que é um comparador de igualdade. O comparador de igualdade é bem rápido de igualdade. Certo? E aí, lembra que a gente falou? Lembra que a gente falou que se você tiver um processador de 64 bits, atualmente pelo menos, você não espera que apareçam mais 32 bits aqui. Você não espera isso. Você espera que apareça mais uns 10 bits, mais uns 12 bits por aí. Mas não 32 bits no momento. Ok? Lembra que a gente até falou dos celulares? Certo? Os celulares já estão com 2 GB aí, então você está começando a precisar de processadores de 64 bits nos celulares. Ok? Tudo bem? Bom. E aí, uma outra coisa importante, então, agora, é que a gente pode trabalhar com blocos maiores. Certo? Então, a gente pode pegar uma cache que tenha 16 bytes por bloco. Certo? E aí, a pergunta aqui interessante é, o endereço 1200, ele mapeia em que bloco da cache? Certo? A gente pode fazer uma conta. A ideia geral, pegando aquela cache, no fundo aqui está com uma cache diferente, né? Nós temos uma cache com 64 blocos, então a gente vai ter
certo? 2 elevado a sexta blocos, então tem meu índice vai 2 elevado a sexta, valores, né? Então a gente vai ter um índice aqui de 6 bits, certo? Além disso, a gente tem o seguinte, a gente tem um campo aqui de offset no final, que a gente mencionou aqui que eu tenho 16 bytes por bloco, lembra? Então a gente vai ter obrigatoriamente 1, 2, 3, 4 valores zero. Okay? A gente vai ter 4 valores zero no final, porque eu tenho blocos de 16 bytes. Certo? Próximo passo que a gente vai ter aqui é calcular a tag. Então eu peguei aqui no primeiro lugar 6 mais 4, 10 bits, sobram 22 bits de tag. Então a gente consegue dividir facilmente esse endereço, ok? Pela configuração lá de cima, da primeira linha em laranja. Então a gente só pegou aquela linha em laranja e a gente consegue dividir esse endereço. Agora, o trabalho que nós temos que fazer é escrever 1200 aqui embaixo. Certo? Se você escrever 1200 em binário, você vai quebrar os campos corretamente. Uma forma bem simples de você olhar é que esse cara aqui, certo? Esses 4 bits aqui, te levam a pegar o resto da divisão. Então a gente vai pegar o 1200, pegar o módulo, no caso da divisão por 16, vai dar 75. Então a gente vai tentar escrever 75 daqui para cá. E 75, o resto da divisão por 64, dá 11. Então aqui vai aparecer 11 e aqui aparece 1. Ok? 11 parece... Deixa eu só escrever um 11 em binário. Certo? Então a gente vai colocar o valor 11 aqui. E aqui vai aparecer o 1 aqui. Coincidiu de aparecer números 1, 1, para poder não confundir, eu estou escrevendo em binário. Mas você não precisa escrever em binário. Era só quebrar o 1200 e colocar o 1200 aqui. Certo? 4 zeros, está aqui em binário, e aqui vai ter um monte de zero para a esquerda. Com isso, a gente sabe em que posição, qual é o índice da nossa cache. Diga, Rafael. Os dois últimos. A tag era 20 bits. Essa tag aqui tem 22 bits. Por que ela tem 22 bits? Não. A tag é sempre o resto. Então você nunca começa a analisar por ela. Okay? Você começa a analisar sempre pelo campo da direita. Então você pega lá, bloco dela de 16 bytes. O que aconteceu dessa cache para a cache anterior? A cache anterior ela era de 1024 linhas. 1024 linhas por 4 bytes. Certo? Ok? Então é uma cache de 4 KB. Tudo bem? Essa cache atual, ela tem a dimensão diferente. Ela tem 64 blocos, 64 linhas, de 16 bytes. É uma cache de 1 KB. Então essa cache aqui tem um quarto do tamanho da outra. E se você olhar direitinho, apareceram 2 bits aqui no tag. Tá? O que aconteceu? A gente também mexeu no offset, certo? Se você olhar lá, o offset da outra era de 2 bits, ele passaram para 4. A gente diminuiu o index de 10 para 6 bits. E o tag é o resto. Tag é sempre o resto, certo? A gente nunca começa analisando por ele. Ele é sempre o resto. Ok? Tudo bem? Ok? Bom, algumas coisas importantes sobre o tamanho do bloco, certo? Blocos maiores deveriam reduzir o miss rate, porque a gente tem o efeito de localidade espacial. Isso quer dizer, se eu vou acessar a posição 0 de um vetor e é provável que eu acesse a posição 1, se eu tenho um bloco maior, eu lia 0, lia 1, lia 2, lia 3. Então eu fiz exatamente uma leitura só à memória e trouxe 4 palavras de uma vez. Logo que anteriormente, se eu tivesse o bloco só de uma palavra, eu teria 4 misses. Agora eu vou ter 1 miss e 3 hits na sequência. Tudo bem? Consegue enxergar isso aqui? Certo? Se você tem uma sequência de acesso à memória, imagina que você tem o seu programa.
Olha esse cara aqui. Olha esse trecho de código aqui nosso. Certo? Tem uma reticência aqui no meio, suponho que o vetor lá apareça com valores, então o vetor recebeu vários valores. Ok? E aí o que a gente está fazendo? Eu tenho um laço que vai rodar 1000 vezes, certo? E esse laço eu estou pegando cada posição do vetor e vou fazer uma leitura. Tudo bem? Ok? Considerando apenas esse vetor, esquece o resto, todo o resto. Quantos misses você vai ter na cache para ler? Numa cache que tenha bloco de 4 bytes. Oi? Quantos misses? Diga. 250? Certeza? Se a minha cache só tem 4 bytes por bloco? Uma palavra por bloco? Uma palavra por bloco. A gente vai ter 1000 misses, né? Porque eu vou acessar todos os elementos do vetor sequencialmente. E cada vez que eu tentar acessar um elemento do vetor, a gente vai lá e vai ter um cache miss. Ok? A gente vai ter um cache miss nesse caso. E se eu aumentar a largura do meu bloco? Se eu botar 2 palavras no bloco, o que vai acontecer? Na hora que eu tento ler a primeira, eu leio 2 palavras de uma vez só. E aí o que acontece? Eu tenho um miss, um hit, um miss, um hit, um miss, um hit, um miss, um hit. Certo? E se a gente tiver uma cache com 4 palavras por bloco? Logo, vai melhorar um pouco, né? Um miss, 3 hits. O que a gente faz, Daniel? Uma cache com 1000 palavras por bloco, não é verdade? Qual o problema da gente fazer isso? Parece legal, vou aumentando, e aí? O que vai acontecer se eu fizer uma cache, então, de 1000 palavras? Ou, os mais puristas, a gente altera esse cara aqui, olha. Só para poder ficar mais assim, mais alinhado, né? A gente bota uma cache de 1024 palavras por bloco. Por que eu não posso fazer isso aqui? Oi? Ela vai demorar muito, ela vai ter que ler muita coisa da memória. E vai demorar. Certo? Mas além disso, ainda tem um outro problema. Nem sempre o seu código tem essa cara, né? Às vezes o seu código vem aqui e seu código vem lá e pega uma variável x e essa variável x está na memória. E aí você trouxe os 1024 elementos, mas a sua cache ficou tão pequena que só tem uma linha. É só variável que está com x na memória, o que ela faz? Joga essa linha embora e vai lá para poder ler o x. Então você acaba não ganhando nada, porque você tem uma outra variável que vai gastar aquela mesma linha da cache. Diga, Débora. Um bloco é uma linha da cache. Bloco e linha, nesse momento, são idênticos. Não, a cache, uma das caches tinha 1000, a outra tinha 64. A cache não tem um tamanho fixo ainda. Certo? A cache do seu processador, o que acontece? Sua cache tem um certo volume de dados. Se você decide fazer um bloco muito maior, você vai ter que diminuir o número de linhas. Certo? Porque você tem a sua cache aqui, olha. Essa cache aqui tem 4K. Certo? Não é uma cache 4K? Bytes. Tudo bem? 1024 linhas com 4 bytes. Isso. Tamanho total. O que acontece? Se eu quiser tornar a cache mais larga e manter os 4 KB, eu posso fazer a largura dela virar 8 bytes e reduzir o número de linhas para 512. Para manter o mesmo tamanho total. Não, por enquanto ainda não. A gente vai fazer isso depois. Por enquanto a gente não faz. Eu vou colocar mais dados. Então você vai fazer o acesso ao elemento, exatamente o exemplo que a gente está fazendo aqui no nosso código. Se eu tirando esse código em preto aqui, o que acontece se a minha cache tiver 2 palavras por bloco? Quando eu falo 2 palavras por bloco, significa que eu tenho que trazer 2 palavras simultaneamente para cada bloco. Eu tenho que preencher simultaneamente. Então, na primeira iteração do nosso laço, quando a gente tiver i igual a 0, certo? De alguma forma, você vai trazer para cache V0 e o V1. No fundo, não um embaixo do outro, mas sim assim.
você vai trazer para um dos blocos da cache esses dois valores. Simultaneamente, você não pode não trazê-lo. Você tem que trazer os dois. E é exatamente isso que a gente quer. Olha que legal. Porque você fez isso aqui porque você aumentou esse bloco. Antigamente ele tinha 4 bytes, só cabia uma palavra. Agora ele vai caber 2. Oi? O tag é o mesmo. Como é que o tag pode ser o mesmo? Porque o tag agora se refere a 8 bytes. Ele não se refere mais a 4 bytes, ele se refere a 8 bytes. Olha que legal. Certo? Não é isso? Tudo bem? Então o tag agora se refere a esses 8 bytes. O que vai acontecer se ele se referir a 8 bytes? A gente vai fazer a conta daqui a pouquinho. Certo? O que acontece agora? Na primeira iteração, deu isso, não deu? Certo? E o i, quando está com o valor 0, ele vai pedir para fazer essa leitura. Mas o seu bloco é maior, então você foi fazer 2 leituras na memória. E quando você foi fazer 2 leituras na memória, certo? As duas em paralelo, provavelmente, você deu um bloco maior da memória, na próxima iteração, com i igual a 1, você vai que teve um cache hit. Então tem um miss aqui e tem um hit aqui. Diga, Rafael. Localidade espacial, isso. Agora falta resolver temporal. Sim, você pode, mas aí isso tem a ver com o número de vias que você tem na sua cache. A gente vai melhorar o número de vias daqui a pouco para resolver o problema de colisão. Por enquanto, a gente não está resolvendo o problema de colisão ainda. A gente vai resolver daqui a pouco. Ok? Então, a gente está tentando resolver justamente localidade espacial, aumentando o tamanho do bloco. Certo? E a gente não aumenta o tamanho do bloco muito mais do que alguma coisa. Certo? Existe um limite ali que está altamente relacionado com a arquitetura de memória do seu sistema. Em linhas gerais, uma coisa que você faz, se você pegar o seu módulo de memória que está no seu computador, certo? Você vai ver que ele tem um certo número de pinos de saída de dados. Certo? E que ele consegue te fornecer, pelas transações dele de memória, um certo volume de dados. Certo? Então você tem o número de pinos e o volume de dados que ele consegue passar ali. Certo? E aí, geralmente, isso aí dita a largura da sua cache. A sua cache quer receber o máximo que a sua memória consegue mandar para ela num intervalo curto de tempo. Essa é a ideia geral. E aí, isso significa que você vai ter uma cache que é larga. Praticamente da largura da sua memória. Certo? Da largura da sua memória. E aí, você pode ter um outro nível de cache que é um pouco mais estreito. Até você ter o seu processador que vai passar por aqui uma coisa mais estreita ainda. Certo? Então é comum a sua hierarquia de memória também. A gente já faz essa pirâmide na forma de tempo, mas a gente também faz na largura dos dados. Tá? Então você não vai fazer 2 leituras caras. Você pode fazer uma leitura cara, que a gente vai olhar daqui a pouco, que é a segunda rápida, porque é sequencial. A memória costuma funcionar bem com leituras sequenciais. Ou mesmo você faz 2 leituras simultâneas, um bloco mais largo da memória. Ok? Essas são as alternativas. Aí, só para a gente... Se você aumentar bastante o bloco, certo? Se a gente ficar aumentando bastante o bloco, certo? Numa cache que tem um tamanho fixo, se a cache tiver um tamanho máximo fixo, a gente está falando que vai ter menos blocos. Então, voltando um pouco ao que eu tinha falado do Daniel, sim, a gente espera que uma cache L1 tenha 1K blocos. É esperado que ela tenha. Certo? Você gostaria de ter no mínimo 1K blocos, mas a gente não pode falar muito nesse sentido, você pode definir a arquitetura que você quiser. Tá? Mas a gente espera que a cache L1 seja desse tamanho. Então, se você crescer muito o bloco ali, dada a capacidade total que você quer da L1, você não vai conseguir ter esse 1K blocos. Ok? E quando a gente tem menos blocos, Rafael, o que você falou, vai ter mais competição, eu vou aumentar o miss rate. Então, se você pegar aqui, certo? Se você pegar mais blocos na cache, legal, você consegue acessar dados em lugares bem distintos. Mas se você aumentar um pouquinho o bloco, você favorece a localidade espacial. Só que se você aumentar muito o bloco, você diminui a quantidade deles e não consegue colocar muitos blocos ali.
Então, é realmente um jogo de configuração de acordo com o que você quer. Não tem uma resposta padrão. Certo? Você não vai ter uma resposta padrão sobre configuração de cache. Esse é um ponto importante. Certo? Ok? Então, se a gente fizer isso, se a gente conseguir colocar blocos maiores, a gente vai ter um efeito, se os blocos forem muito grandes, a gente vai ter um efeito chamado de poluição. Isso quer dizer, eu vou trazer dados que eu não vou usar. Imagina, o vetor tem 1024, eu faço um bloco com 2048 elementos, eu vou ler os últimos 1024 que eu não vou nem usar. Normalmente você não acessa tão longe assim. Então a gente vai ter mais penalidade, e aí a gente pode, no caso, atrapalhar o ganho que você teve com isso, ao ter mais penalidade de outro lugar. Certo? Bom, só para poder falar um pouquinho o que acontece na nossa cache quando a gente tem as operações de hit e miss. O que você vai ter se acontecer um miss na sua cache ou se acontecer um hit na sua cache. Certo? A ideia geral é, num cache hit, a CPU continua sem problema. Teve um cache hit, legal, é a memória que a gente viu no capítulo anterior. Tudo que vocês viram no capítulo 4 funciona perfeitamente para cache hit. Ok? Então, exatamente aquilo ali. Não vai parar nada, vai tudo continuar na velocidade que estava. No cache miss, a gente vai ter que parar a CPU, parar o pipeline, vai aparecer bolhas no seu pipeline, você vai parar aquele estágio que está fazendo acesso à memória, certo? Vai buscar o bloco do próximo nível da hierarquia, certo? Se a gente tiver um instruction cache miss, quer dizer, se tiver tido um miss na cache de instruções, você vai, busca a instrução e reinicia a instrução. Se você teve um instruction, um data cache miss, você vai e reinicia a cache de dados. Okay? Lembrando, nosso pipeline ele vai acessar a memória em dois lugares distintos, na cache de instruções e na cache de dados, e pode ter miss em qualquer um dos dois. E se tiver miss nos dois, Leonardo, o que você faz? Chora? Não, né? Tenta de novo, mas qual dos dois? Tem miss nos dois. E aí, o que você faz? Só tem uma memória aqui embaixo. Aí? Então faz? Tem certeza? Ah, por quê? Vamos lá. Tem duas opções, não é? Você vai ter que escolher um dos dois. Você não vai jogar moeda pro alto porque não tem uma moeda dentro do seu processador. Ok? Então vamos lá. Se a gente decidir que a cache de instruções vai primeiro na memória, o que vai acontecer? Você consegue continuar executando? A cache de instruções foi a memória, leu uma instrução, o que vai acontecer? Oi? Ela vai ter que ficar esperando a cache de dados que bloqueou o seu pipeline inteiro. Então, o que você quer? Quando tem um conflito das duas, teoricamente você deveria ir na cache de dados primeiro. Certo? Você vai na cache de dados e ela deixa passar mais instruções, depois você pega as instruções. No fundo, para o nosso efeito de longo prazo, você parou um mais o outro. Okay? Então, o nosso efeito de longo prazo não vai fazer muita diferença. Mas você pode olhar sobre esse aspecto aqui. Muitas das vezes a cache de dados vai te atrapalhar menos vezes do que a cache de instruções, no sentido de que é típico, você vai ter 30% de miss na cache de dados, 30% das instruções vão acessar a cache de dados, e em cima delas você vai ter o miss, enquanto todas vão na cache de instruções. Então você pode colocar uma prioridade sem muito problema. Ok? Feito. Faz. Você pode ter. Certo? Você pode fazer análise. Aí não está decidido se eu vou dar aula de 723 para vocês, mas uma das atividades de 723 é configurar uma cache. Vamos definir todas as dimensões da cache necessárias. Na hora que a gente terminar a parte de cache aqui, a gente vai ver que tem vários parâmetros que você quer fazer. E a cache tem uma visão, certo? Você pode olhar a cache como uma coisa tridimensional. Cada uma das dimensões, se você pensar no cubo, você tem um volume ali dentro, e se você mexer nas dimensões, você está mexendo com esse volume ali. Então, você, ao mexer nessas dimensões, você está favorecendo uma coisa e em detrimento de alguma outra. Então, é possível você fazer isso, certo? Mas você tem que ter bastante consciência. A gente não viu ainda vias, mas é a forma mais fácil de aumentar o número de vias da cache. Certo? Porque ela é mais transparente em termos de aplicação e tudo mais. Ok? Bom, pessoal, agora vamos pensar o seguinte. A gente falou muito de caches para leitura, lembra disso? Ok? A gente falou muito de cache para leitura. Eu queria que vocês parassem e pensassem um pouquinho para escrita. Como é que funciona a cache para escrita?
que é um cache hit para escrita? E o que é um cache miss para escrita? O que é isso? O que é um cache hit para escrita? Você quer fazer uma instrução de store, você quer gravar um dado na memória. O que significa isso? O que significa ser um cache hit? Oi? Não tinha nada do cache, a cache estava vazia naquela posição? Ou que o valor anterior estava lá na cache? Vamos supor aqui, por enquanto, certo? Bloco de uma palavra. Bloco de uma palavra. Você quer um cache hit. Tudo bem? Cache hit num bloco de uma palavra. Se não tiver lá, o que acontece? Deu cache miss. Na hit. Okay? Então, o primeiro passo é se a cache não tiver lá na cache, deu cache miss. Então, ele está preocupado com cache hit. Se deu um cache hit no bloco de uma palavra, o que você faz? O valor antigo está ali na cache e você vai e escreve o valor novo em cima dele. Tudo bem? Só isso? Você não quer escrever na memória, não? Será que você não quer escrever na memória? Ou você quer? Amadeus, o que você gostaria de fazer? Quando você vai na biblioteca, você devolve o livro na prateleira, você pegou ou na companhia? Por quê? Para quem? Para você, né? Para o bibliotecário de jeito nenhum, né? No fundo, você está tendo um outro motivo, né? O bibliotecário não gosta que as pessoas voltem o livro na prateleira, simplesmente porque as pessoas erram na prateleira, tem gente que não perdido na biblioteca. É sério, você não perdido na biblioteca. Se você quer perder um livro na biblioteca, você troca ele na prateleira. Não deve fazer isso porque justamente o livro fica lá. Então, revisam a numeração da prateleira com tanta frequência para detectar onde está o livro errado. Certo? Imagina, tem um dicionário todo fora de ordem alfabética. É muito parecido com os livros na biblioteca sem essa ordem. Então, quando a gente vai escrever uma palavra na memória, certo? Nós temos realmente duas opções. Uma é, você escreve na cache e manda escrever na memória direto. Isso é chamado de write-through. Você vai fazer a escrita em todos os níveis da hierarquia até chegar na memória. E tem um outro método chamado write-back. Você escreve só no nível de cima e daqui a pouco ele vai escrever no outro. Ok? Em algum momento ele vai escrever no outro. Tudo bem? Ok? Qual o problema de write-through? Você vai escrever em todos os níveis de uma vez. Qual o problema disso? Se você toda vez faz a escrita na memória, você tem que escrever lá na memória, lá do outro lado, o que vai acontecer? Todas as suas escritas serão lentas. Você quer isso? Você quer isso? Para que você quer uma cache se todas as suas escritas têm que ir até a memória principal? Vai, o que você acha dele? Não serve para nada da escrita, não é verdade? É complicado isso para gente. Então, você não quer uma cache com write-through para escrita, porque ela vai ficar mais lenta. O que você quer fazer? Você quer fazer um write-back. Tudo bem? Tudo bem fazer um write-back? Eu escrevo na cache, ele fica ali, e só quando eu precisar tirar esse cara que eu mando escrever na memória. Faz sentido? Tudo bem para vocês? Olha que legal. Então, olha bem, pensa bem a posição de memória, certo? E aí você tinha esse cara aqui, que de alguma forma você escreveu o valor 7 nele, suponha que ele fosse da posição 1000, né, de memória. Você escreveu o valor 7 nele, o processador foi lá e escreveu o valor 7, e aí, de repente, passou um bom tempo, esse 7 não foi para a memória, porque você está usando o write-back. Passou algum tempo, o processador foi lá e pediu para ler uma outra posição que conflita com isso aqui. O que você tem que fazer? Deu um read miss, não deu? Não deu um cache read miss? Não foi, Rafael? Não deu um read miss? O que eu tenho que fazer no read miss? Pegar aquele cara ali, escrever na memória e ler o outro cara na memória. Então a minha penalidade do read agora ficou dobrada, né? Tive que mandar fazer uma escrita, retirar o cara que estava lá e depois uma leitura. É legal isso? Gostou? Qual dos dois você gostou menos? Ou qual dos dois você gostou mais? É melhor? Ah, beleza. Você falou, né? Você já está fazendo mais acerto. É verdade. No
primeiro caso, se a gente fizer write back, eu posso de repente gravar 7, daqui a pouco eu gravo 15, daqui a pouco eu gravo 20 e só vou mandar para a memória a última versão. Muito legal, certo? Se a gente quiser trabalhar com esse segundo caso, a gente consegue economizar algumas escritas na memória, potencialmente. Por outro lado, a gente afeta as leituras. É o preço que se paga. Ok, Gabriel? A gente tem que fazer seleções. Você vai ter que fazer trade-off na memória. Quando você melhora a escrita, você atrapalha a leitura. Diga. Você vai ler da memória, mas você vai ter que colocá-lo nesse lugar. Você vai ter que tirar esse cara daqui. Esse cara daqui tem que ir para a memória. Ele está sujo. Eu escrevi nele, mas eu não escrevi na memória, na posição 1000 de memória, esse valor ainda. Eu guardei na cache só. Sim, o outro cara que eu quero trazer quer ficar no mesmo lugar dele. Aí, um outro valor, por exemplo, 2000, ele quer casar exatamente nessa posição. Aí, mas eu tenho que tirar o 7, na verdade, eu tenho que mandar ele para a memória. Ou você desistiu do 7? Aí? Então, aí que tá. Então eu tive um read miss, e o read miss eu tive que pagar o tempo de uma escrita para depois fazer a leitura. Porque antes eu tinha que fazer uma leitura, agora eu tenho que fazer uma escrita e uma leitura. Tudo bem? Meio chato, né? Na verdade? Mas a gente consegue fazer, a gente tenta fazer com essa cara. Então essa é a ideia, gente. Certo? Da gente ter write-through e write-back. Uma vantagem que a gente pode tentar colocar no write-through é a seguinte. O write-through ele é mais previsível. Por mais que ele seja lento em todas as escritas, ele passa a ser previsível. Toda escrita demora. Ok? Por incrível que pareça, ser devagar sempre é mais previsível do que ser rápido de vez em quando. Certo? Ok? E tem uma solução interessante, que é a gente colocar aqui um write buffer. Toda vez que você faz a escrita na cache, você tem um buffer, uma fila, que você também escreve nessa fila, e essa fila vai tomar conta de escrever na memória. Então, no fundo, você não espera a escrita na memória, você bota ele numa fila para a memória. É mais ou menos o que você faz na biblioteca. Você devolve, e a pessoa vai lá e bota um carrinho aqui no canto e bota todos os livros. A funcionária da biblioteca não espera cada livro que você devolve, ela vai lá na prateleira colocar. O que ela faz? É um carrinho e vai lá e distribui os carrinhos todos. Certo? Ok? Então ela vai colocar um atrás do outro em algum momento. Certo? Essa é o que ela está tentando acelerar com o write buffer. Tudo bem? Oi? O write buffer, operações de write, não atrava o seu produto. Pode escrever naquele lugar. É bem parecido com a biblioteca, certo? Você entregou na biblioteca, pode fazer o que você quiser. Você sabe que o livro vai chegar lá. E que, de alguma forma, porque você já deu baixa no sistema da biblioteca, certo? Seu livro, se alguém tentar pegar aquele livro, ele pode mostrar na prateleira, mas ele sabe que ele está na biblioteca, e se a pessoa for um pouco mais entusiasmada e buscar, ela vai tentar olhar na fila do livro que está guardado e ela consegue achar o livro. Ok? Então a pessoa ainda consegue fazer. Voltando à nossa memória mesmo, o que vai acontecer? Se você tem um write buffer, você escreveu uma coisa no write buffer, você pode já usar aquela posição. Você deve usar aquela posição. Você pode desmarcar o campo e falar que está livre, você pode usar aquela posição. Certo? Mas você não tirou do write buffer. O cara vai para o write buffer. Não, mas nesse caso, ele está na cache. Né? Ele está na cache também, está no write buffer. Se você tirou ele, está na cache e no write buffer. Os dois mudando. Se você conseguiu tirar ele do write da cache, você tem uma outra posição de corpo, e toda vez que você vai pegar a memória, ele passa tudo do write buffer todo. Você nunca vai fazer do outro lado, tá? Se ele tiver que write buffer. Ok? Diga, então. Oi? Você não vai perguntar? Exatamente. No Store agora ele já não é mais prejudicado, porque ele grava no buffer e grava na cache. Ele grava nas duas coisas simultaneamente. Ele não vai ser prejudicado. Certo? E aí tem uma outra coisa importante, certo? Às vezes, o que você mandou escrever anteriormente não foi parar na memória ainda, você mandou escrever de novo no mesmo lugar. O que ele faz? Escreve no write buffer também, mas não bota duas escritas, faz uma só, atualizada. Então ele ia gravar o valor 7, depois decidiu gravar o valor 15, muito legal, agora a gente pode gravar só o 15 e economiza a escrita do 7. Certo?
Tem processadores com fila de write buffer de 32 posições. Ok? Então você consegue deixar 32 escritas andando. E aí encher o buffer, o que você faz? Cruza os braços e espera. Né? Aí você não tem mais o que fazer. Espera andar alguma daquelas lá. Tudo bem? Ok? É uma memória da mesma tecnologia de cache para você ser rápida quanto a cache. Mas ele é uma memória SRAM, só que ela não tem tanto esse de acesso. Uma questão de técnica. Ela vai ter o endereço completo, ela vai ter como se fosse um comando. Escreva o valor certo na posição do disco de memória. Ela vai ter cabeça. Você vai andando mais. E no fundo você não faz uma fila, né? Você faz um ponteiro e vai avançando até a ponta do lugar da SRI. Foi porque ele encheu o white buffer. Quando ele não enche o white buffer, ele vai voltando lá no white buffer e pronto. Agora, ele não pode avançar daquele lugar porque o white buffer está cheio. Alguém tem que sair. Já foi o banco, não estava tão cheio, o banco que você não conseguiu passar pela porta da porta. Não dá vontade de entrar, mas na verdade nem que deve ter entrado. É mais ou menos essa ideia. Você não consegue entrar, certo? Então você não tem lugar para ficar. Você precisa resolver. Então, é bem nesse sentido. Aí você para aquela instrução. Porque você não pode dar o risco de chegar a outra instrução e outra instrução. Você não tem mais onde fazer aquilo. E mandar a cheia. Ok? Certo? Então, só para falar então, a alternativa que a gente tem é fazer write back. O que significa isso? Certo? Você atualiza a cache, só para mostrar a alternativa, o write to você bota o write buffer, e a outra alternativa é você fazer um write back. Significa que eu só atualizo a cache e marco o bloco como sujo. A gente vai ter que colocar mais um bit por bloco de cache para falar, esse bloco aqui está sujo. Na hora que você for fazer uma leitura e trouxer alguém para esse bloco, você vira lá e fala, ok, legal, agora vamos botar esse cara aqui e vamos escrevê-lo na memória. Você pode continuar usando o write buffer se você quiser, mas você agora acelerou um pouco mais. Ok? Então a gente tem write through e write back. Além disso, nós temos o efeito, lembra que eu perguntei para vocês? E o que acontece quando a gente tem um miss? Isso quer dizer, eu quero escrever numa posição de memória e essa posição de memória não está na cache. O que você faz? William, o que você faria? Escrever uma posição de memória, ela não está na cache. Coloca ela na cache. A gente vai tentar colocá-lo na cache. Mas por que eu quero colocá-lo na cache? Por que eu não mando direto para a memória e faço um write through ou qualquer outra coisa? Porque você tem a expectativa de daqui a pouco querer usar. É para isso que a cache serve, certo? Então você não quer escrever direto lá. Você quer ter a expectativa de daqui a pouco reusar esse valor. E isso a gente chama de write allocation. O que é isso? Você tentou escrever numa certa posição de memória, na cache no caso, e a cache, esse cara não está ali, você abre, coloca um espaço para ele, reserva para ele, faz a escrita na cache também. Diga. Mais de um bloco, como é que você faz agora? Mais de uma palavra por bloco? Boa pergunta. A nossa cache agora, ela tem 2 blocos. Opa, desculpa, o nosso bloco tem 2 palavras. A palavra 0 e a palavra 1. Ok? Nosso bloco tem 2 palavras. O que eu faço agora? Eu quero escrever na palavra 0. Como é que eu faço para escrever nesse cara? Está vazio, não tem nada ali. A gente vai ter que fazer uma operação que a gente chama de read, modify, write. Você vai ter que fazer uma leitura desse bloco da memória. E aí você traz o valor daqui, né? Você traz o V1, vai trazer o V0 aqui também. Aí você modifica o V0 pelo seu V0 novo. Você precisa fazer essa operação. Se você tem um bloco maior e o processador quer escrever só num pedacinho dele, você tem que manter todo o resto que está lá. Oi? É bom você fazer ainda assim, é bom. Porque é altamente provável que você vai querer escrever no outro daqui a pouco.
Bom, no fundo, se você vai escrever no outro daqui a pouco, você não precisaria ter trazido. Mas você não tem essa garantia. Então, você tem uma estrutura que você quer ler um campo, gravar no outro. Infelizmente, é o que você tem que fazer. Certo? Mas, novamente, é um balanço. Toda vez que você faz uma escrita parcial numa cache, numa linha de cache, certo? Você realmente tem que fazer uma leitura, uma operação de leitura lá. E isso é ruim. Mas, por outro lado, toda vez que você faz uma leitura de duas palavras numa linha de cache, você economizou uma outra leitura posterior. Então, você tem uma coisa balanceando a outra. Caches não têm configurações ideais para o mundo. Você vai ter configuração boa para um certo programa, configuração boa para uma certa arquitetura, configuração boa para alguma coisa. E você vai ter que tentar parametrizar a sua cache. Uma das tarefas que eu faço do 723 é exatamente isso. Dado um programa, qual é o melhor cache para ele? E aí você pode mexer em todas as dimensões e calcular o desempenho dele. Aí você vai notar que varia. Observa que você vai ter a cache miss, vai ter um custo proporcional ao tamanho do seu bloco, de alguma forma. Vai aumentar o bloco, se a penalidade de miss vai ficar maior. Mas, por outro lado, você vai aumentar a taxa de hit. Então, você vai diminuir os misses do seu totais. Então, você tem que saber fazer uma conta e botar esse cara para funcionar. Ok? Só para dar uma ideia aqui, um processador que o livro mostra aqui, dá como exemplo, tem mais detalhes no texto, vale a pena vocês lerem, mas ele tem aqui um processador com um pipeline de 12 estágios, certo? E nós temos uma cache de instruções e uma de dados, como é típico, certo? E cada uma das caches nossas tem 16 KB, certo? Ok? Essa é a configuração dela, tem 16 KB em cada uma das caches, certo? E aí nós temos que, se você considerar o spec 2000, taxa de miss da cache de instruções 0,4%, cache de instruções tem um miss bem baixo, e a cache de dados 11,4%. Se você tirar uma média ponderada, você vai ter 3,2 de miss total. O que significa? Você tem mais acesso a instruções do que de dados, então você tem que ter o peso mais para uma do que para a outra. Certo? A ideia geral dessa cache é essa aqui. Então observa que nós temos várias palavras aqui, ó, e 256 entradas nesse cara. O nosso tag ficou pequenininho, de 18 bits só. Então você tem um formato da sua cache aqui. Ok? Tudo bem, senhor? Ok? Verdade? Legal? Ok. Dúvidas sobre caches? Hein? Diga. Ah, sim, a gente tem que falar, tem protocolo de coerência, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tá? Cada processador tiver múltiplos cores, cada core vai ter uma cache de instruções e uma de dados. Pelo menos, L1 para cada core. Às vezes os cores têm uma L2, certo? Para poder servir só de um ponto ali. Às vezes ele tem a L2 unificada para vários cores. Ele vai falar um pouquinho sobre coisas de coerência. Tá? O que significa isso? Significa que se você escreve um dado numa das caches, de um dos cores, o outro core pode querer saber disso. Então você vai ter que ter um protocolo quando ele faz uma leitura. Esse aqui avisou, eu tenho um dado mais novo, e ele vai lá e devolve. Eles colaboram nesse sentido. Ok? Uma outra coisa interessante é que se você tiver múltiplos níveis de cache, você pode ter um nível como write-through, outro nível como write-back, isso não é problema, tá? E é muito comum que o nível 1 seja write-through, mesmo que os outros sejam write-back. Certo? É comum que você tenha alguns níveis write-through e outros write-backs. Diga. Você vai ler no buffer também. A cache vai lá e lê no buffer. Vai ler no buffer. Ele faz simultâneo. Certo? Então ela vai buscar no buffer e vai ver se está lá no buffer. O buffer é muito pequenininho, então dá para usar uma memória que é chamada de Content Address Memory, que você faz um acesso em paralelo dela muito rápido. Você lê todas as posições dela de uma vez só. Como ele é bem pequeno, você consegue fazer isso. Tá? 32 posições. Se seu bloco tem, por exemplo, 16 bytes, são 32 posições de 16 bytes mais o endereço. Né? Então não é tão. Ele é largo, mas ele é baixo. Né? Oi? No caso de? Não, o write buffer vai ficar em ordem de escrita que você colocou nele. Tá?
Não, ele não vai reorganizar. Porque é o seguinte, ele vai tentar escrever no nível de hierarquia abaixo, certo? Então ele já tem a granularidade correta daquele nível. Dois acessos, um atrás do outro, mesmo sequenciais para o nível de baixo, não vão ser tão mais baratos assim. Porque ele já está com a largura máxima lá. Ok? Bom. Oi. Claro. Bom, então vamos lá, senhores. Mais uma outra coisa importante que a gente precisa falar sobre memórias é justamente como que a gente vai organizar a memória do seu sistema para atender a sua cache. A gente já falou que a gente quer um bloco de cache maior, mas por outro lado você não quer pagar o preço de ter um bloco de cache tão grande assim, porque ele vai demorar muito para ler, certo? Então, a gente precisa pensar na DRAM, no último módulo lá que está, no módulo de memória externa do seu processador, que vai fornecer esses dados para você. E a DRAM tem uma certa largura, certo? No caso aqui, tipicamente cada chip seu daqueles DRAM tem uma largura fixa de uma palavra, por exemplo, e você pode colocar vários desses módulos naquele pente de memória. Ou, se você pensar, você pode fazer uma outra configuração alternativa, mas em linhas gerais, você vai ter algumas alternativas de memória muito parecidas com essas daqui. Uma delas é você pensar que toda a sua memória só tem uma palavra de largura. Então, se a gente quiser ler uma cache de 4 palavras de largura, você tem que fazer 4 leituras na memória. Certo? Tem a vantagem interessante de que todos os barramentos, nesse caso aqui, de cima a baixo, todos os nossos barramentos são estreitos. Isso quer dizer, a gente consegue transferir dados com bastante facilidade e não gasta muito fio para transferir. Lembrando que fio, eu não estou preocupado com o custo do fio, mas eu estou preocupado com a frequência que eu consigo transferir dados. Botar muitos fios, eu vou gerar interferência. A gente não quer isso. Certo? Então, nesse caso aqui, fazer um acesso à memória significa que eu vou ter que fazer, por exemplo, se a minha cache é mais larga, eu vou ter que fazer mais de um acesso ao nível de baixo. E quanto mais baixo o nível, mais lento ele vai ficando. Então vai piorando as coisas. Certo? Nesse caso aqui. Se a gente pegar naquela outra configuração, agora eu tenho uma memória mais larga. E essa memória mais larga me dá um barramento mais largo, que me dá uma cache mais larga, que pega do processador e manda para o processador. A vantagem é que se eu tiver essa memória aí com largura de 4 palavras, com um acesso à memória só, eu vou lá e consigo ler as 4 palavras de uma vez só. E com aquele tempo de atraso que a gente já estava esperando, o tempo de acesso à memória, ao mesmo tempo. Então esse cara aqui é 4 vezes mais lento do que isso. Certo? Então a gente vai ter esse cara mais em verde aqui, ele passa a ser 4 vezes mais rápido do que o outro. Eu faço um acesso à memória e leio, por exemplo, as nossas 4 palavras. Ok? Por outro lado, a gente tem uma última configuração, certo? Que é tentar trabalhar com múltiplos bancos de memória. E aí, lembrando que a gente pode querer fazer acesso a 4 palavras na sequência, você fornece, no caso azul, o mesmo endereço para cada um dos bancos de memória. E cada um deles vai lá e te dá uma palavra. Mas calma aí, não passa pelo barramento 4 palavras ali, na verdade. Vai passar uma de cada vez. Então você passa uma no ciclo, passa uma no próximo, uma no próximo, uma no próximo. Então você consegue fazer o acesso à memória no tempo igual e a transferência um pouquinho mais lenta. Certo? É o que vai acontecer nesse caso. Certo? Então se você pensar nesse caso aqui, no primeiro caso, certo? A gente pode calcular a penalidade de início como sendo ler 4 vezes o cara da memória. Certo? Então a gente vai ter um tempo para ler 4 vezes o cara da memória. Nesse cara aqui, a gente vai calcular o tempo de início como sendo uma leitura da memória. E nesse daqui a gente também vai calcular o tempo de início como sendo uma leitura da memória. No primeiro, a gente vai ter que transferir 4 palavras. No segundo, a gente vai transferir uma palavra, um bloco, no caso, uma transferência só. E no terceiro, a gente vai ter que fazer 4 transferências. Então a gente vai trabalhar com variações, certo? A gente vai ter variações da nossa memória de acordo com a configuração que a gente quer. Só para poder botar um pouco de conta, certo? A gente usa isso para poder calcular. Se a gente tiver um bloco de 4 palavras e uma DRAM de uma palavra de largura, certo? Aqui tem os parâmetros no fundo, desculpa, só pulei aqui. Se você pensar numa leitura de um bloco, aqui ele está supondo que você faz um ciclo de barramento para poder enviar o endereço. Você tem 15 ciclos de barramento para fazer um acesso à memória e mais um ciclo para ter a sua resposta. Então, cada vez que você tem que fazer uma leitura, você gasta esses 17 ciclos aqui.
certo? O que vai acontecer? Se você tem a sua memória e ela só tem uma palavra de largura, você vai ter que enviar o endereço, você vai ter que pegar esse cara aqui e fazer 4 leituras de 15 ciclos, certo? E depois você vai ter que transferir o valor, certo? 4 vezes a transferência. Então você gasta bastante ciclos. Se você pega, essa foi a primeira configuração nossa. Se a gente pega a segunda configuração, você continua enviando o endereço em um único ciclo. Só que agora essa configuração é muito mais larga. Então você só faz uma leitura de 15 ciclos. Então vem todos os dados para você de uma vez só, certo? Então você fez uma leitura e transfere esse cara em um único ciclo também, porque o barramento é bem largo. Por outro lado, um outro trade-off é você fazer o que a gente chama de interleave, que é essa configuração em azul aqui do campo, certo? É em azul do campo. Você novamente envia o endereço num único ciclo, legal. Você consegue fazer a sua leitura da memória lá em 15 ciclos, quer dizer, você trouxe o dado disponível para você em 15 ciclos, e aí você gasta mais 4 ciclos para mandar o dado de volta para o processador. Você conseguiu usar a memória mais estreita, certo? E um desempenho muito parecido com memória mais larga e barramento mais largo. Então, dependendo da configuração da sua memória, você vai ter cache misses diferentes. E esse é o ponto crítico de configuração. Então você tem que pensar na hierarquia de memória como algo que vai lá de cima até a memória principal do seu processador. Ok? Diga, Bernardo. Aí você colocou como um ciclo só para mandar um endereço. Isso. Só que você tem que mandar 4 endereços para essa Existe uma técnica, esse caso aqui está sendo considerado, existe uma técnica que endereços consecutivos você não precisa enviar. É chamado de burst. Normalmente sua memória faz burst, então você manda o endereço e fala, eu quero ler vários valores. Então não precisa enviar. Você poderia pensar no caso de aumentar e fazer 4 envios de endereço também. Aqui. Mas nesse caso não seria necessário. Você faria 4 transações. Não é necessário. Ok? Tudo bem, senhores? Oi. Sim, você está economizando um pouco de preço. Certo? Você está tendo barramentos. No fundo, você está procurando barramentos mais estreitos. Esse é o seu objetivo. A memória em si, olha bem, você tem esses dois caras, esse cara aqui e esse cara aqui. Provavelmente esse cara aqui vai ser até mais barato, o cara da memória mais larga, porque você encapsulou num único chip e você não tem 4 chips separados. Então isso aí pode até baratear o seu custo. Tá? Mas o barramento vai ser muito largo. Okay? Mas aí no caso, a gente está falando ali, mas essa cache aqui está querendo ler 4 palavras. Ela vai caber 4 palavras também. Então vai ter que caber de alguma forma. Vai ter que, sim, você vai ter mais nisso. É o trade-off que você vai ter que ter para mais nisso. Você tem várias dessas operações. Inclusive, só para mostrar aqui algumas variações de memória, você tem a memória que a gente chama de DDR, já ouviu falar? E tem QDR, tem vários tipos de memória. Certo? Diga. O de 15. Esse aqui. Está dando 4 vezes 15. Você precisa fazer as leituras. O que acontece? Aí a gente já está falando um pouco mais de organização dentro da memória. Certo? Normalmente sim. Certo? Esses valores aqui não estão tão exatos no sentido de levar em conta a organização interna. Muitas das vezes a sua memória, dentro dela, você tem um bloco muito maior do que o bloco que você consegue botar para fora. E você paga um custo alto, esse 15, para ler esse bloco, que a gente chama de row buffer, certo? Que é o buffer de uma linha inteira, certo? Você paga um custo muito alto para ele. Todo acesso dentro do row buffer ele é mais barato. Então não seria exatamente 4 vezes 15, seria 1 vezes 15 mais 3 vezes um outro acesso lá, certo? E aí isso seria o burst correto nosso.
Essa que seria a ideia. Mas falando um pouco mais desse modelo de memória, você ter várias memórias separadas, tem que lembrar que hoje em dia a gente já tem processadores com vários canais para memória, mas muita dessa tecnologia surgiu porque nós temos também multicore. Então nós temos vários cores e todos eles vão ficar parados pela memória. A gente quer que esses cores tenham memória distinta. Então faz parte de política do sistema operacional tentar alocar a memória que o core quer usar num canto do chip, por exemplo, do outro no outro canto, para você ter pentes de memória sendo usados de forma distinta. Okay? E não simplesmente somando, que é o que a gente está olhando aqui. Né? A gente quer somar aqueles 4 bancos como um banco maior e mais rápido. Não necessariamente isso é a melhor alternativa hoje em dia. Pode ser que você queira colocar um banco para cada core, tudo bem, não são tão rápidos assim, mas cada um fica parado esperando o outro. Okay? Então você tem alternativas agora de fazer essas calculações. Tá? Ok? Só para... Uma forma que a gente já tinha falado na aula passada, se a gente quiser medir o desempenho da cache, a gente tenta calcular o impacto da cache no nosso programa. Lembra que a gente tinha feito contas nesse sentido? E a ideia geral é simplificar um pouco as nossas contas, separando em quantos ciclos eu gasto executando o programa e quantos ciclos eu gasto executando, ou melhor, esperando pela cache. Então a gente tem ciclos do programa e ciclos esperando pela memória. Certo? E a gente leva a penalidade, igual a gente tinha calculado na aula passada, a gente leva a penalidade em conta para isso. Okay? A gente vai fazer alguns exercícios daqui a pouco sobre isso. A ideia geral é exatamente aquela que a gente tinha feito na aula passada. Lembrando que penalidade de memória vai levar em conta cada um dos níveis da hierarquia da baixa que a gente vai ter. Certo? E aí, só para poder completar a ideia de cache, a próxima coisa que a gente vai falar é sobre associatividade. A gente já tinha falado na aula passada, sobre associatividade de cache. Quer dizer, eu quero colocar a minha cache com alguma coisa, algum conceito maior de largura. Eu quero que aquele hash nosso que a gente faz para chegar na cache, ele não mapeia mais só em uma posição, ele mapeia em 2 posições, ou em 3 posições. Tá? Então a gente precisa agora olhar um pouquinho e tentar definir conceitos um pouco mais fortes sobre cache. Lembra que eu estou falando para a gente agora intercambiável, bloco e linha? Lembra? A gente sempre falou isso, bloco e linha são intercambiáveis. Ok? Então a nossa cache vai ter 1024 linhas, por exemplo. 1024 blocos. Eu gosto muito de usar o conceito bloco, o nome bloco para isso, porque quando a gente desenha a cache, a gente desenha várias linhas. E agora que a gente vai quebrar em vias, você não quer contar linhas, você quer contar blocos. Então vocês vão ver que eu vou tentar desenhar para vocês de uma forma mais tridimensional, que aí vai ficar muito mais claro que a gente está falando de blocos. Mas bloco e linha é a mesma coisa. Tudo bem? Fica bem claro na cabeça de vocês. Bloco e linha vão ser exatamente a mesma coisa. Tá? Então, só para poder mostrar a ideia geral aqui, se você tem uma cache que é Direct Map, que é o primeiro tipo de cache, é toda a cache que a gente já viu até agora, cada posição de memória mapeia numa única posição de cache. Se chegar outro que mapeia naquela posição, ele tem que sair e chegar ao primeiro. Ok? Tudo bem? Depois a gente faz um desenho de cache aqui. Certo? Depois a gente bota uma cache de 6 posições aqui na frente, ou de 8. A gente tem que arrumar uma fila que cabe em 8. Exatamente a fila de vocês aí. Depois a gente vai fazer uma cache com 8 blocos aqui. Ok? Tudo bem? Vamos lá? Vamos ver se a gente faz daqui a pouco? E aí a gente tem uma outra alternativa, que é falar com uma cache set associative, é cache associada por conjuntos. Então aqui a gente está falando em bloco. Então a gente tem os nossos 8 blocos. Agora a nossa cache é de conjunto. Esse cara aqui é um conjunto. Já até fugiu. Daqui a pouco a gente vai voltar na cache. Certo? E aí a gente tem outro conjunto aqui na cache, nós temos outros conjuntos. Certo? A gente tem 4 conjuntos agora. O que significa isso? Significa que uma dada posição de memória ela mapeia num conjunto. Ok? E ela vai mapear em um desses conjuntos. E aí, se você colocar o cara num conjunto e vier um outro que tem conflito com ele, ainda cabe em 2 nesse caso. O que é bem legal. Se der conflito no hash, você tem 2 lugares para colocar. Você pode colocar um cara e pode colocar o outro do lado dele. E aí, se vier o terceiro, obviamente, você vai ter que tirar alguém. Aí já não dá para ficar direto.
E a gente pode pegar e trabalhar com caches onde os conjuntos têm 4 blocos. Pode ter cache onde os conjuntos tenham 8 blocos, 16 blocos, 32 blocos. Você pode querer colocar uma quantidade bem grande de blocos do conjunto. Mas não todos. Se num dado momento, como nessa cache aqui, a gente decidir que toda cache é um conjunto só, isso quer dizer, qualquer bloco pode ficar em qualquer lugar, a gente fez o que a gente chama de uma cache full associative. Qualquer bloco pode ficar em qualquer lugar. Parece muito legal essa cache. Infelizmente, essa cache aqui é muito lenta. Nós temos uma cache que é extremamente lenta. E se ela ficar muito lenta, com um tamanho grande, ela vai atrapalhar toda a questão de desempenho que a gente gostaria de ter nesse momento. Certo? Ok? Tudo bem? Só para poder fazer um desenho um pouco mais direto, se você pensar numa cache com 8 entradas, certo? Se você pensar numa cache com 8 entradas, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter uma cache Direct Map, que também é chamada de One-Way Set Associative. Nós vamos ter uma cache Two-Way Set Associative, então nós temos tag, dado, tag, dado. Nós vamos ter uma cache Four-Way Set Associative, eu vou ter 4 tags e 4 dados. E nós vamos ter uma cache Full Associative. Certo? O que significa isso? Que a gente tem várias dessas configurações. E uma característica interessante é que ele tem que casar essas configurações. E você normalmente vai ter um resultado melhor numa cache de 2 vias, two-way, do que numa cache de uma única via de igual capacidade. E você costuma ter um resultado melhor para 4 vias do que uma cache de 2 vias. Diga? Como assim? O seu processador vai ter uma cache L1 de dados, uma cache L1 de instruções, uma cache L2 e uma cache L3. Ele tem 4 caches lá. Cada uma pode ser completamente diferente da outra em qualquer um dos parámetros. Não, a cache só tem uma configuração. Certo? Existem técnicas de economia de energia que viram para você e falam: poxa, seu programa não está executando muito, não está gastando muita memória, eu vou pegar essa cache for-way e vou desligar esse pedaço dela. Certo? Você pode desligar um pedaço dela. Hoje não está gastando quase nada, eu vou desligar esse bom, grande pedaço dela. Deixa só uma via. Pode ter isso. Oi? Cache gasta muita energia. O quê? É melhor two-way do que one-way, é melhor 4 vias do que 2 vias. Qual a vantagem? Porque vai dar conflito, todo o resto dá conflito, não é verdade? Todo o resto seu não dá conflito. Então a two-way consegue tratar dois caras que mapeiam no mesmo lugar. A 4-way consegue mapear 4 caras. Oi? Não, todo mundo continua sendo mapeado para cache. Não é verdade? Sim, olha bem, você tem lá em cima 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que vai ter aqui? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você fizer em sequência, é idêntico. Tá? Agora, você não vai fazer em sequência, você vai fazer variações disso. Você vai botar o 10 ali no meio do caminho, você vai botar o 15 no meio do caminho. E aí você vai ter problema. Para diminuir o mix, exatamente. O que vai acontecer é que toda vez que dá um conflito, certo? Você vai diminuir toda a execução. Ok? A cache vai ficar mais lenta. O acesso às vias podem ser feito em paralelo. Você pode acessar todas as vias em paralelo. Tá? E aí no final você vai ter um componente que é mais lento, porque você vai ter que descobrir se uma das vias tem a resposta. Antigamente só tinha uma via, agora você vai ter N vias para descobrir. Você tem um componentezinho lá no final que vai ter que verificar as vias e vai ter que descobrir se ela é mais lenta ou não. Tá? Essa é a ideia geral. Então pode ficar um pouco mais lento. Por outro lado, você pode pensar em acessar naquela cache de 2 vias, acessar a primeira via no Start Pipeline e acessar a segunda via no outro Start Pipeline. E aí, ao invés de fazer mais lento, você fez sua cache ficar mais rápida. Porque agora você faz 2 acessos à cache possível. Certo. Mas isso não é aqui pra gente, certo? As nossas não vão desligar.
Não desliga por conta própria. O software foi lá e falou, desliga. Certo? Alguém falou. O sistema operacional foi lá e falou, desliga. Alguém falou. Certo? Não é ela, vou desligar a cache agora, vai lá, tchau. Não. Aí ficou. Na verdade é o seguinte, desliga a cache, você tem que pegar todos os dados que estão aqui e mandar para a memória, né? Se tiver dado sujo, tiver write buffer, tiver write back, você tem que mandar tudo para a memória. Então você tem um custo de fazer esse cara. Você realmente tem que ter noção de que você não vai fazer muita coisa. Você pegou seu notebook e mandou fechar. Tá. Ok, legal. Fazia cache. Certo? Você pode fazer coisas assim. Tá? Cache gasta bastante energia. Então você não quer tê-la lá com grande consumidor de energia. É caro, mas se você não está fazendo muita coisa, deixa lá. Okay? Essa é a ideia geral. Bom, só para mostrar aqui algumas posições de memória, mas eu queria fazer com vocês, antes disso, só para mostrar aqui, olha, rodando o SPEC 2000, e lembra, a gente começou a mostrar aqui agora dados a partir de execução de programa. Por que a gente precisa de dados de programas? Porque não dá para você falar que uma cache é melhor que a outra sem ter algum programa para poder avaliar. Então, rodando dados do SPEC 2000, se você tiver uma cache de uma única via, 10.3 de cache miss na cache de dados. Se você tiver de duas vias, 8.6, 4 vias, 8.3, 8 vias, 8.1. Eu escolheria já a cache de duas vias, talvez. 4 vias aqui deu um ganho, mas essa daqui eu não sei se a gente ia escolher. Certo? E a gente tem que calcular os custos de acesso, todo o nosso custo de uso da cache para definir o que vai acontecer lá. Certo? Cada configuração vai ter um atraso diferente. A gente precisa levar isso em conta. Ok? Tudo bem? Então, e aumentar aqui, por exemplo, para 16 vias, provavelmente você não vai ter mais ganho. Tá? Tudo bem? Essa é a ideia geral de cache. E aí, olha bem, só para poder mostrar... quem perguntou sobre atraso? Foi você, André? Olha bem, a gente tem a cache. Esse aqui são 4 vias de cache. Então essa lógica de cache é exatamente a lógica, no fundo, a lógica que a gente viu anteriormente para cada uma das caches. Mas além disso, a gente vai ter que fazer uma outra lógica para descobrir. Se teve hit, vai ter hit quando um dos lugares tiver hit. E o dado a gente vai pegar. Se eu tiver hit de algum dos dados, eu vou pegar o dado aqui no multiplexador. Um detalhe importante é que você não guarda o mesmo valor em mais de uma via da cache. Você não vai guardar. A cache é preparada para isso. Ela nunca guarda. Então, fica claro para a gente que a gente consegue ter esse hardware aqui em verde como o nosso overhead. Certo? Ok? E ele cresce, é claro, de acordo com a quantidade de cache que a gente vai ter. Dúvidas, perguntas, pessoal? Foi, Rafael. Bom, e aí só mais uma última coisa, certo? Que a gente precisa falar sobre cache, que é como a gente vai substituir. Na hora que você tem múltiplas vias e você teve um cache miss, você vai ter que substituir a sua cache. Você vai ter que substituir gente na cache. Você tem que substituir algum bloco. E você tem que escolher como substituir, certo? Numa cache direct map é muito simples. Você não tem alternativa, você troca o cara que está lá. Tudo bem? Ok? Numa cache direct map você troca o cara que está lá. Feito? Numa cache set associative, certo? A ideia geral é preferir algum elemento que não está válido, lembra? Pega o que não está válido lá e coloca no lugar dele. Obviamente, você quer preencher a cache primeiro. Você não vai tirar ninguém enquanto tiver um lugar vazio. Ok? Se você não tiver muita alternativa, você usa um LRU. Já ouviram falar isso? Vocês já devem ter visto em sistemas operacionais. O menos recentemente usado. O que foi usado há mais tempo atrás é o cara que você quer tirar. Como é que você implementa isso numa cache? Se você tem duas vias, toda vez que você escreve naquela posição, você seta um bit 1 naquela posição da via e 0 na outra via. Tudo bem? E aí você montou. Você nem precisa marcar, na verdade só precisa marcar a última via que você escreveu, certo? Para cada linha, né? Para cada índice lá, você escolhe a via que você escreveu. E aí com isso, daqui a pouco você consegue, precisa substituir alguém, você pega o que não está marcado, que foi escrito por último. O problema é que essa estrutura não escala bem. Essa estrutura não escala bem para cache de 4 ou 8 elementos, já de 8 vias.
Então, é muito comum que depois de um certo momento você passe a escolher alguém aleatoriamente. Depois de um certo número de vias, você passa a escolher a cache aleatoriamente. Certo? Você controlar o hardware para poder indicar a ordem correta, você não quer saber mais agora. Se você tem 2, você quer saber o último que foi escrito. Se você tem 4, você quer que os 4 fiquem em fila. Certo? Então, se você tem 2, você precisa de 1 bit para poder controlar. Se você tem 4, você já precisa de 6 a 8 bits para poder controlar. Certo? E se você tem, por exemplo, 8 vias, aí você vai precisar de 24 bits para gerenciar essa fila. Que já não começa a ser uma coisa muito simples. Tem que notar que é uma fila, não é o cara mais recente. Tem alguma coisa bipando por aqui. Estranho. Hein? Não, tá carregando aqui, tá com tomada. Tem algo bipando. Então o que acontece? Diga. Sim, o problema disso aí, observa que faz sentido. Tem várias aproximações. O que você está falando é uma aproximação. Olha bem, se eu tenho 4 elementos, vamos supor que eu comecei desse canto, usei esse. Tá? Eu vou desenhar aqui. Você tem 4 elementos. Tem que lembrar quantas linhas você tem na sua cache? 1000 linhas, 1024 linhas, então tem que multiplicar isso por 1024, tá? Tem que tomar cuidado. Qualquer coisa que você propõe tem que ter para todas as linhas, certo? E aí você decidiu o seguinte, olha, eu primeiro escrevi nesse cara, depois nesse, depois nesse, depois nesse. E aí eu estou falando que o 3 é o mais recente, certo? Ok? Agora, eu escrevi em algum outro. Por exemplo, esse cara. Esse cara quer ser o 3, esse vai virar o 2, esse vai virar o 1 e esse continua como 0. E aí você decidiu que você escreveu nesse cara agora. Ele é o 3, esse é o 2, esse é o 1, esse continua como 0. Tá vendo? Então você não tem os contadores tão diretos. Você tem que manter um conceito de fila, de verdade. E manter o conceito de fila significa escrever em todas as vias, todas as vezes. Ou melhor, menos uma talvez. Certo? E isso é caro. Ok? Então você tem que afetar todo mundo. Agora imagine isso aqui com 8 caras. Certo? Com 8 blocos por dia. Com 16 blocos por dia. Com 32 blocos por dia. Você pode começar a qualquer momento e deixar vários caras com 0, por exemplo. Você vai no 0. Você está sempre indo no 0. Oi? Mas a sua cache vai estar cheia a maior parte da vida dela. Então, assim, o momento que ela não está cheia, ela não é um momento grande ainda. E aí você começou a se chegar no 2, no 7, o que você faz? E o que você vai fazer? Você vai incrementar? Exatamente o que você está falando, você está tentando fazer um contador de saturação, certo? Para todas as posições e marcar o acesso. Mas suponha que eu acesso a posição 0 aqui, ó, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 1000 vezes esse cara aqui da posição 0. Aí eu vou para a posição 1, 2 vezes. Vou para a posição 2, 3 vezes. Vou para outra. Você zera quem? Então você tem que contar o outro cara, né? Você tem que contar quem não foi acessado. Isso quer dizer que se você tiver de 32 vias, você tem que incrementar 31 caras para deixar um parado. Você notou? Exato, mas o problema é justamente esse. A sua cache vai escalar em número de vias. E aí a gente bota um outro efeito que é eu quero fazer isso aqui funcionar em pipeline. Então eu quero agora rodar 4 estágios do pipeline para acessar a cache, ou 2 estágios do pipeline. E eu não vou conseguir gerenciar desse jeito mais. Ok? Então faz sentido o que você falou, mas para cache bem pequeno. Para cache muito pequeno, você faz o LRU normal. Para caches maiores, aí, qual a probabilidade de eu acertar o último cara que eu coloquei na cache? 1,32. Deixa eu falar. Certo? Então a probabilidade passa a ser tão baixa de você acessar que você descarta. Ou mesmo você marca só o último que você acessou.
Deixa todo mundo com 0 e marca só o último. E aí fica um pouco mais simples de você olhar. Você evita aquele cara, mas qualquer um dos outros pode. A fila já perdeu um pouco o efeito. Não. E para 4 vias, o seu resultado já está bom para você. Nos processadores atuais, eles vão ter aí 8, 16 ou até 32 vias. E aí entra um outro efeito interessante que é multithread, multicore. Você quer rodar múltiplas threads naquele mesmo core. Então você troca de contexto, você gostaria de ter um pedaço da cache ainda funcionando. Tá? Ou múltiplas threads ali, certo? Essa que é a sua motivação principal para ter caches mais largas. Certo? Outra coisa importante é que a gente vai ter cache de múltiplos níveis. E a intenção nossa do primeiro nível é ter uma cache rápida. Nível 1 a gente vai otimizar para velocidade. Nível 2 a gente vai otimizar para capacidade. Certo? Então a gente quer que o nível L1 a gente tenha uma cache super rápida e o nível L2 a gente vai ter uma cache imensa. Essa é a ideia geral. E por que a gente faz isso? A gente vai fazer isso porque o nível 1 ele tem que ser produzido com uma tecnologia muito parecida com o seu processador, a mesma tecnologia de fabricação. E você quer que ela seja exatamente o resultado do seu processador. Toda vez que você faz um transistor mais rápido, você quer usar esse mesmo transistor na cache L1. Então a cache L1 não consegue crescer de tamanho. Já L2 você pode se dar o luxo de fazer um transistor um pouco mais lento para poder conseguir uma densidade maior e fazer a cache maior. Okay? Essa é a ideia geral. E o que a gente faz com a cache L3? A gente coloca a cache L3 geralmente para melhorar contextos de coerência. Coerência de cache, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho. Certo? O que significa coerência de cache? Significa que você tem vários cores. No nosso exemplo, vários equivale a 2. Tá? Cada core tem a sua cache de instruções, sua cache de dados. Felizmente, a cache de instruções não vai ter muito problema de coerência, tá? Porque você não vai fazer escrita na cache de instruções. Então a gente vai meio que descartar essa cache de instruções do nosso exemplo e vai trabalhar só com a cache de dados, tá? E aí você tem um programa desse lado aqui que faz o seguinte: você tem uma variável de memória que recebeu o valor 5. Ou melhor, que recebeu o valor A. Certo? Nessa outra cache aqui, você tem uma outra variável de memória, esse outro processador, que também recebeu o valor A. Certo? E aí você tem a sua memória. Em algum lugar aqui, tem o endereço A. Certo? O que aconteceu? Esse endereço A veio parar nessa cache. Ok? Em algum momento ele também veio parar nessa outra cache. Tudo bem? Você fez uma leitura do A. Até aqui isso não tem problema nenhum. Você conseguiu garantir que ele está correto. O problema maior agora vai acontecer quando você pegar esse cara aqui e fizer A mais mais. O que você está fazendo agora? O que você fez no seu sistema? Certo? O A anterior que estava aqui, certo? Ele tem que ser trocado por um A mais mais. Certo? Só para ficar mais fácil aqui, vamos botar valores. Certo? Vamos supor que o A original tivesse o valor 10. Então aqui a gente estava colocando o valor 10 e aqui colocaria o valor 10. Certo? Em algum momento agora você transformou esse 10 em 11. E vamos dizer que em algum momento depois aqui você faz y igual a de novo. Faz y igual a. O que você não quer fazer? Você não quer pegar o A da cache. Certo? Você não quer pegar o A da cache. Tudo bem? Você não pode pegar o A da cache. Se você pegar o A da cache, está pegando o valor errado. Então a gente precisa de um protocolo de coerência. No fundo, o protocolo de coerência vai chegar aqui e na hora que ele guardou esse 11, ele vai avisar para você jogar o 10 fora. Ele não vai mandar o 11 para outra cache, vai mandar jogar o 10 fora. E aí nós temos várias alternativas para trabalhar. Mas observa que ele não mandou guardar o 11 na memória também. E da próxima vez que você tenta fazer o Y, certo? O que vai acontecer? Esse cara aqui vai tentar ir na memória, mas ele vai avisar que está querendo
o A. Ele quer o A, certo? O que acontece é que essa cache aqui fornece o A para ele. E fornece o valor 11. De alguma forma. Diga, Pedro. Você pode. Você pode. Vai depender do protocolo de coerência que você quer usar. Mas a priori a gente está supondo que não tem essa troca. Quem é lento nesse negócio aqui todo? A memória. Então se eu puder não ir na memória, é melhor. Certo? Essa é a ideia geral. O conceito principal aqui. Mas sim, você pode querer escrever na memória e ali. Você pode fazer na mesma operação, troca esse cara por 11 e troca o outro lado por 11 também. Você pode ter. Existem vários protocolos de memória, de coerência de memória. Certo? A gente não vai falar sobre eles aqui, mas eles tipicamente representam uma sopa de letrinhas, onde as letrinhas válidas são M. Esse aqui é o mais avançado, mas a gente começa com protocolos. Deixa eu fazer assim. E cada um deles é sempre uma sopa de letrinhas, uma sopa de acrônimos, e cada letra é um estado de cada posição de cache que você tem. Então o M significa que aquela posição de cache foi modificada. Certo? O I significa que está inválido. O S significa que é share, que está compartilhado. Então, por exemplo, enquanto tinha 10 nos dois, os dois poderiam estar em S, share. Aí você moveu esse cara para cá, ele ficou N, modificado, e ele mandou o outro lado virar I, inválido. Certo? E aí o protocolo de coerência tenta trabalhar para que a sua memória fique consistente. Essa é a ideia geral. Certo? A gente não vai detalhar muito disso, mas por tudo que vocês já fizeram no seu computador em paralelo, pode ter certeza que o protocolo de coerência tem tido bastante trabalho nos últimos dias. Oi? Os dois modificaram o A praticamente ao mesmo tempo? Triste, né? O que vai acontecer? Alguém ganha. Mas alguém ganha e vai ser o último que vai ganhar. Porque é o último que o primeiro vai modificar e o outro vai modificar por cima. Certo? E aí o que acontece? No fundo, não tem problema, assim, não tem garantia de que o seu programa está correto nessa situação. Seu código lá em cima está errado por mandar fazer duas escritas no mesmo variável, não é verdade? Então, qual o comportamento desejado de um código errado? É sério, qual o comportamento desejado de um código errado? Imagina um sinal de trânsito que ficou verde para os dois lados. O que você espera? Hein? Você espera que o carro desse lado bata nesse ou que esse aqui bata naquele? Hein? Ou os dois parem? Eles batem no meio, certinho, sincronizado. Assim, não é verdade, né? Vai ter outras coisas. E é exatamente isso, certo? Você tem a garantia de que as duas instruções executarem exatamente no mesmo momento? Você só tem uma memória aqui embaixo, né? Aqui só tem um barramento. Alguém chega primeiro aqui. Não é verdade? Esse cara perde. Por que ele perde? Porque o que chegou por último escreve por cima. Então chegar primeiro não é uma boa. Ok? Então o seu código está errado. Esse é o ponto mais claro, certo? Não tem solução que você faça arquiteturalmente para garantir que ele fique correto. Exatamente, não tem. O seu código está errado. O seu programa está errado. Não tem o que falar. Certo? Está errado o programa. Você não ganhou certo no exercício aí. Certo? Era melhor você não ter feito nenhum dos acessos. Um dos dois vai dar errado. Imagina se fosse o saldo da conta bancária do Pedro. Certo? É claro, a gente tem que usar alguém de exemplo, né? Ok? Tudo bem, senhores? Dúvidas, perguntas? Como é que a gente faz cache agora? Como é que a gente faz endereçamento de cache? Certo. Olha esse aqui legal. A gente tem algoritmos de ordenação e as pessoas gostam de falar que, por exemplo, o algoritmo Quicksort é super rápido, não é verdade? Não é isso? A gente não tem, vocês aprenderam várias vezes que o Quicksort é
super rápido. Hein? O quicksort é super rápido, né? E depois tem o radic sort, ou bucket sort, ou variações dele. Já ouviram falar nele? Radic sort. Ele vai ordenando por bits. Ele é odd 1, né? Linear, né? Hein? Odd n, desculpa, é odd n. E o quicksort é o quê? N log n, né? Que legal, né? Qual dos dois é mais rápido? Depende, né? Legal. Quem falou depende? Um semestre inteiro vocês estão aprendendo a falar depende. O que acontece? Temos umas coisas bem interessantes aqui na forma como eles trabalham. O radic sort, ele tem que percorrer o vetor inteiro. O que vai acontecer com a cache? Se o vetor for maior que a cache? Ele vai começar a dar muito nisso. Então, o radic sort é bom para um tamanho que caiba na sua cache. Depois que não cabe na sua cache, ele vai ter muito nisso. E o quicksort? O quicksort é exatamente o contrário. Se tem um volume de dados muito grande, ele vai quebrando ao meio, ou tentando em pedaços, até que num dado momento cabe na cache. Porque ele fica super rápido. Certo? Então, se o algoritmo, quando você está trabalhando com uma estrutura de dados super grande, você vai ter um comportamento estranho, ou dependente da cache. Fortemente dependente da cache. Diga, Pedro. Eu estou tentando ler aqui. A letra está pequena para mim. Sim. Esse aqui é instruction. Esse aqui é número de instruções. Certo? Então você vê que quando você cresce, você passa a executar menos instruções no radic sort. Tudo bem? Ok? E aí o segundo aqui é o número de ciclos de clock. Você vira e fala, poxa, eu estou executando menos instruções lá, por que eu estou gastando mais tempo? E o terceiro aqui é o tipo de cache, quantidade de cache miss. O eixo X é o tamanho dos dados. Então o que acontece? Até aqui, ele vai ganhar. O quicksort começa a ser rápido, certo? O quicksort vai num dado momento, até que num dado momento o quicksort extrapola o seu limite de cache. Ao extrapolar o seu limite de cache, perdeu. Certo? Você teve problema com ele. Isso é uma coisa interessante. Se vocês pegarem e escreverem um trecho de código, certo? Fizer um for, por exemplo, certo? Se você pegar esse laço aqui e começar a incrementar o máximo, você vai notar e marcar o tempo no seu programa. Faça um programa bem simplesinho, anota o máximo e começa a incrementar o tempo dele. O que vai acontecer? Num dado momento, você vai sentindo que aumentou o máximo, ele vai gastando mais tempo, e de repente ele começa a gastar mais tempo ainda. Então, de acordo com o tamanho de max, e aqui sendo o tempo, você vai ter uma curva assim, de repente a curva começa a ficar assim, e se você tiver mais níveis de cache, ela começa a subir. Então você começa a ter retas proporcionais aí até chegar nos limites da sua cache. E aí você olha esse ponto aqui, certo? Você olha esse ponto aqui, e eles são o tamanho das suas caches. Você consegue detectar o tamanho da cache do seu computador. Certo? Se você fizesse as contas corretas com o máquina, você tem que chegar no tamanho da cache. Você não pode botar... Geralmente o que você faz é botar um pouco a menos, pode ter outra variável lá usando a cache, mas no geral você quer chegar no tamanho da cache. E você vai ver que ele vai dar esses saltos quando ele passa a usar o próximo nível de cache. Não tem a menor ideia disso. Mas ele não manda carregar? Ele vai carregar o vetor inteiro? Ele vai. Não, ele vai carregar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, até o 1000. Ele vai carregar tudo porque o seu programa está mandando carregar tudo. No fundo, esse programa aqui só funciona se você botar um outro laço externo e mandando rodar múltiplas vezes. Né? Isso aqui é muito rápido, tá? Ele vai notar, você não vai conseguir medir tempo de precisão aqui. Certo? Até porque esse cara aqui, você tem que rodar mais de uma vez para ter hit na sua memória. Né? Certo? Ok? Você tem que fazer um laço externo aqui e esse laço externo vai girar. Tá? Esse cara está na memória, o V está na memória. Então você tem que ter um outro laço aqui externo.
Não está com. Sim, a gente está preocupado, muito preocupado com a parte temporal. Você vai ter, mas o seu bloco de cache já está lá, não é esse o seu motivo. Não é esse o motivo do seu desempenho. Todos eles vão sofrer exatamente a mesma coisa de localidade temporal e espacial. Mas não é o que ele vai fazer? Olha bem, I igual a zero, ele deu a posição zero do vetor. Se a sua cache tem 4 blocos, 4 palavras por bloco, ele deu um cache miss na posição zero. Na posição 1 vai dar cache miss, na interação 2 do loop vai dar cache miss, na interação 3 do loop vai dar cache miss. Ele já vai dar essas interações, já vai fazer isso por posição. Isso vai acontecer. Okay? Não é você que diz que vai. O seu programa não tem a menor ideia da cache que está lá embaixo. Tem que ficar isso bem claro para a gente. O programa não sabe da cache. Esse programa aqui está sendo influenciado pela cache. Você fez um programa de propósito para descobrir o que tem na cache. É isso que você está fazendo. Mas o seu programa não tem ideia da cache que você tem. Okay? Entendeu a distinção? Você não tem ideia da cache que você tem. Mas você fez um programa de propósito para pegar. Você sabe que você tem uma cache, você, Daniel, você decidiu fazer um programa para testar essa cache. Eu vou trazer dados sobre isso aqui para vocês na aula que vem. Certo? Eu vou trazer programas rodando assim para vocês verem. Você nota facilmente. Eu tenho um com matriz. É mais fácil fazer com matriz porque a cache dos processadores atuais são grandes. E aí, se declarar uma matriz, fica mais fácil você crescer exponencialmente. Mas dá o mesmo efeito com o vetor. Tá? Ok? Dúvidas, perguntas, senhor?